O vento sibilava, um lamento fantasmagórico que se infiltrava pelas frestas da velha madeira, ecoando o cansaço que pesava sobre os ombros de Ana. A neve, um véu implacável, engolia o mundo lá fora, transformando a paisagem em um borrão monocromático de desolação. Ela apertava o volante do carro, seus dedos nodosos e vermelhos de frio, enquanto os faróis hesitantes rasgavam a escuridão densa da estrada de terra. Aquele chalé, perdido no topo da montanha, era a sua última esperança, a promessa de um recomeço, um refúgio distante da miséria que a espreitava na cidade. A pobreza era uma sombra constante, um predador implacável que a perseguia desde a morte do marido, ceifado por uma doença cruel e implacável. As contas se acumulavam, os aluguéis atrasados, o futuro se tornava uma miragem cada vez mais distante. Aquele chalé, herança de uma tia-avó distante que ela mal conhecera, surgira como uma dádiva inesperada, uma chance de escapar do abismo. Um lugar esquecido pelo tempo, isolado do mundo, onde, pelo menos, ela e o pequeno Lucas poderiam respirar. Mas, à medida que se aproximava, uma inquietação sutil começava a se instalar em seu íntimo. O chalé, vislumbrado entre as árvores retorcidas e cobertas de neve, exalava uma aura sombria, uma melancolia palpável que a fazia hesitar. Era mais do que apenas o isolamento, a precariedade da construção, a sensação de abandono. Havia algo mais, algo invisível, que sussurrava nos seus ouvidos, uma advertência silenciosa que a fazia questionar a sua decisão. Lucas, com seus 7 anos e olhos curiosos, observava a paisagem com entusiasmo. Ele não sentia o peso do cansaço, a angústia da mãe. Para ele, era uma aventura, um conto de fadas invernal. A sua inocência era um bálsamo para a alma ferida de Ana, uma lembrança constante do que a impelia a seguir em frente, a lutar contra todas as adversidades. O chalé era rústico, com paredes de madeira envelhecidas, janelas embaçadas e uma chaminé que cuspia uma fumaça tênue. A neve se acumulava no telhado, ameaçando desabar sob o peso. Ana sentiu um calafrio ao abrir a porta, um ar frio e úmido que penetrava nos ossos. O cheiro de mofo e madeira velha impregnava o ambiente, um aroma que evocava memórias ancestrais, histórias esquecidas. Apesar da atmosfera sombria, Ana se esforçou para manter o otimismo. Limpou o chalé, acendeu o fogo na lareira, preparou um jantar simples para Lucas. Tentava transformar aquele lugar inóspito em um lar, um santuário onde pudessem se sentir seguros e protegidos. Naquela noite, enquanto Lucas dormia profundamente, embalado pelo calor da lareira, Ana ouviu um ruído estranho, um arranhão suave que vinha do sótão. Ignorou, atribuindo ao vento ou a algum animal selvagem. Mas, à medida que a noite avançava, os ruídos se intensificavam, tornando-se mais frequentes e perturbadores. Passos leves, sussurros indistintos, sombras dançando nos cantos da sala. O medo a invadia, paralisando-a. Ana sabia que aquele chalé guardava segredos, que as paredes testemunharam histórias sombrias. Sentia a presença de algo invisível, algo que a observava nas sombras, algo que não a queria ali. A esperança de um novo lar se transformava em apreensão, o refúgio em um labirinto de mistérios. No coração da floresta, segredos ancestrais jaziam adormecidos, aguardando para serem despertados. O chalé, mais do que um abrigo, revelava-se um portal para o desconhecido, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam, onde a realidade se distorcia e a sanidade era posta à prova. Ana precisava desvendar a história sombria daquele lugar. Descobrir a verdade por trás dos sussurros e das sombras, antes que fosse tarde demais. Precisava lutar não apenas pela sua sobrevivência, mas também pela alma do seu filho em um confronto épico entre a luz da esperança e as trevas da montanha.
A jornada que a guardava seria árdua e perigosa, mas ela estava disposta a enfrentar seus medos, a desafiar o desconhecido, a proteger o que mais amava. Aquele chalé, outrora um refúgio, se tornara um campo de batalha. E Ana, uma guerreira improvável, estava pronta para lutar. A apreensão de Ana se intensificava a cada sombra que se alongava na escuridão, a cada estalo da madeira rangendo sob o peso do tempo. A lareira, antes um símbolo de conforto, agora lançava sombras grotescas nas paredes, transformando objetos familiares em figuras ameaçadoras. O silêncio, outrora um alívio bem-vindo, ecoava com sussurros indetectáveis, insinuando presenças invisíveis. Contudo, a preocupação de Ana não se limitava ao sobrenatural. A escassez de provisões era uma ameaça tangível, um lembrete constante da sua vulnerabilidade. A neve persistente dificultava a saída do chalé, transformando a simples tarefa de buscar lenha em uma provação exaustiva. A cada dia que passava, a comida diminuía e o medo da fome se somava ao terror do desconhecido. Além disso, o isolamento começava a cobrar seu preço. Lucas, antes cheio de energia e curiosidade, se tornava cada vez mais quieto e introspectivo. A ausência de outros companheiros, a falta de estímulos externos, o confinamento forçado dentro do chalé afetavam o seu desenvolvimento, roubando-lhe a alegria e a espontaneidade. Ana se sentia culpada, aprisionando o filho em um lugar amaldiçoado, trocando a pobreza da cidade por um isolamento ainda mais cruel. Entretanto, em meio ao desespero, Ana descobria uma resiliência inesperada. A necessidade de proteger Lucas, de garantir a sua sobrevivência, a impelia a superar seus medos, a encontrar forças onde parecia não haver. Revirava o chalé em busca de recursos, improvisava soluções para os problemas que surgiam, aprendia a ler os sinais da natureza, a prever as tempestades, a encontrar abrigo nas árvores. Ademais, Ana começava a perceber que o chalé não era apenas um lugar assombrado, mas também um depósito de histórias, um registro vivo do passado. Encontrava objetos antigos, cartas amareladas, fotografias desbotadas, que revelavam fragmentos da vida daqueles que ali viveram antes dela. Cada objeto era uma peça de um quebra-cabeça, um elo com o passado, uma pista para desvendar os segredos da montanha. Similarmente, a floresta, antes vista como um lugar hostil e ameaçador, revelava-se uma fonte de recursos e de beleza. Ana aprendia a identificar as plantas comestíveis, a seguir as pegadas dos animais, a encontrar água nas fontes escondidas. Descobria que a natureza, apesar de sua ferocidade, também oferecia abrigo e sustento, desde que soubesse como buscá-los. Por outro lado, a solidão permitia uma introspecção profunda, um mergulho nas profundezas da sua alma. Ana refletia sobre sua vida, sobre seus erros, sobre seus sonhos, questionava suas crenças, seus valores, seus propósitos. Descobria que a adversidade a tornava mais forte, mais consciente, mais humana. Em contrapartida, os ruídos estranhos persistiam, as sombras continuavam a dançar, os sussurros se tornavam mais audíveis. Ana sabia que não podia ignorar por mais tempo o que estava acontecendo. Precisava enfrentar seus medos, desvendar os mistérios do chalé, proteger Lucas das forças que o ameaçavam. Agora, imagine como isso se aplica quando você enfrenta seus próprios desafios. A resiliência, a capacidade de aprender com a natureza, a introspecção, a busca por conhecimento, são ferramentas essenciais para superar as adversidades e encontrar a luz em meio à escuridão. Ana, uma mãe solteira, esgotada pela pobreza, se transformava em uma heroína improvável, uma guerreira que lutava pela sua família, pela sua sanidade, pela sua alma. E a luta estava apenas começando. A crescente sensação de estar sendo observada, contudo, não se manifestava apenas em ruídos ou sombras.
Era uma impressão visceral, quase tátil, como se uma presença invisível a sondasse, avaliando-a. Ana sentia um arrepio constante na nuca, um formigamento nas mãos, uma opressão no peito que a impedia de respirar fundo. Essa vigilância, porém, não parecia hostil, mas sim curiosa, expectante. Apesar do temor, Ana começou a se questionar sobre a natureza dessa presença. Seria um espírito vingativo, preso ao chalé por um trauma do passado, ou talvez um guardião zelando pela montanha e seus segredos? A dúvida a corroía, alimentando a sua imaginação e intensificando o seu medo. Em contrapartida, a saúde de Lucas se deteriorava gradativamente. A tosse persistente, a febre intermitente, a falta de apetite a deixavam desesperada. A neve impedia qualquer tentativa de buscar ajuda médica, e os remédios que trouxera da cidade se esgotavam rapidamente. Ana se sentia impotente, incapaz de proteger o filho da doença que o consumia. Além disso, a descoberta de um antigo diário escondido no sótão reacendeu a chama da esperança. As páginas amareladas, preenchidas com uma caligrafia elegante e rebuscada, narravam a história de uma mulher que viveu no chalé há muitos anos. Seus relatos detalhavam os desafios da vida na montanha, os rituais ancestrais dos povos nativos, os segredos da floresta. A leitura do diário, no entanto, revelou um lado sombrio da história do chalé. A mulher mencionava uma antiga maldição, um espírito maligno que habitava a montanha, uma força ancestral que se alimentava do medo e da dor. Seus relatos eram perturbadores, repletos de visões apocalípticas e presságios de desgraça. Por outro lado, o diário também continha informações valiosas sobre as plantas medicinais da região. A mulher descrevia suas propriedades curativas, seus usos tradicionais, seus rituais de colheita. Ana, desesperada para salvar Lucas, decidiu seguir as suas instruções, aventurando-se na floresta em busca das ervas milagrosas. A busca pelas plantas dessa forma se tornou uma jornada de autoconhecimento. Ana aprendeu a identificar as diferentes espécies, a reconhecer seus sinais, a respeitar seus poderes. Descobriu que a natureza, além de perigosa, também era generosa, oferecendo cura e proteção para aqueles que soubessem compreendê-la. Entretanto, a floresta parecia reagir à sua presença. As árvores se curvavam, os animais se escondiam, o vento uivava com mais intensidade. Ana sentia que estava sendo testada, desafiada a provar a sua coragem, a sua determinação, a sua fé. De maneira análoga, a presença invisível se manifestava com mais frequência. Ana sentia um toque suave em seu rosto, um sussurro em seu ouvido, uma sombra fugaz em seu campo de visão. A sensação de estar sendo observada se tornava insuportável, a ponto de questionar a sua sanidade. Agora, imagine como essa busca por conhecimento, essa conexão com a natureza, essa luta contra o medo podem te ajudar a superar seus próprios desafios. Ana, em meio ao desespero, encontrava forças em lugares inesperados, transformando a sua fraqueza em coragem, o seu medo em esperança. E a batalha pela sobrevivência de Lucas se tornava uma batalha pela sua própria alma. Apesar do receio, Ana compreendia que a imobilidade significava a derrota. Precisava, então, confrontar a sinistra realidade do chalé, desvendando os segredos que ali jaziam, não apenas para proteger Lucas, mas também para preservar sua própria sanidade. A busca pelas ervas medicinais, outrora um ato de desespero, transformou-se numa jornada de descoberta, revelando um elo profundo com a natureza e com o passado. À medida que se aprofundava na floresta, Ana sentia uma conexão crescente com o espírito da montanha. Não mais como uma entidade ameaçadora, mas como uma força ancestral, guardiã de saberes esquecidos e de energias primordiais. Essa percepção, contudo, não dissipava o medo, mas o transformava em respeito, em reverência.
A noite se aproximava, tingindo o céu com tons de púrpura e laranja. O vento uivava entre as árvores, sussurrando segredos inaudíveis. Ana, exausta e faminta, finalmente encontrou a planta que procurava. A arnica da montanha, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Com cuidado, colheu as folhas e as flores, agradecendo à terra pela sua generosidade. Todavia, ao retornar ao chalé, Ana percebeu que algo havia mudado. A atmosfera estava mais densa, mais carregada de energia. As sombras dançavam com mais intensidade e os ruídos se tornavam mais audíveis. Lucas, febril e delirante, murmurava palavras incompreensíveis. Nesse momento, Ana compreendeu que a doença de Lucas não era apenas física, mas também espiritual. O chalé, impregnado de energias negativas, estava afetando a sua saúde, tornando-o vulnerável às forças sombrias da montanha. Precisava, portanto, purificar o ambiente, libertando-o das influências malignas. Assim, Ana recordou-se dos rituais descritos no diário. A mulher, em suas páginas, mencionava a importância do fogo, da água e da oração, para afastar os espíritos malignos e restaurar a harmonia. Com determinação, Ana reuniu os elementos necessários, preparando-se para o ritual de purificação. Entretanto, ao acender o fogo na lareira, uma forte rajada de vento invadiu o chalé, apagando as chamas e mergulhando o ambiente na escuridão. Um grito agudo ecoou pela sala, seguido por um silêncio sepulcral. Ana, paralisada pelo medo, sentiu uma presença gélida se aproximar, envolvendo-a em um abraço mortal. De maneira análoga à escuridão que a envolvia, Ana sentiu uma força maligna tentar dominá-la, sussurrando promessas de poder e vingança. Era uma tentação irresistível, uma oferta de redenção para todos os seus sofrimentos. Mas no fundo de sua alma, Ana sabia que ceder à escuridão significaria perder a si mesma, condenando Lucas a um destino ainda pior. Desse modo, concentrando toda a sua força de vontade, Ana resistiu à tentação. Recitou uma oração silenciosa, invocando a proteção dos seus antepassados e a força do seu amor por Lucas. Aos poucos, a presença maligna se afastou, dissipando-se nas trevas. Nesse ínterim, a lareira se reacendeu, iluminando o chalé com uma luz tênue e reconfortante. Ana, exausta e aliviada, abraçou Lucas, sentindo a sua febre diminuir gradualmente. A purificação havia começado, mas a batalha ainda não havia terminado. Agora, reflita sobre como essa capacidade de resistir à tentação, de buscar a luz na escuridão, pode te ajudar a superar seus próprios desafios. Ana, confrontada com seus medos e suas fraquezas, descobria a força interior para lutar contra as forças do mal e proteger aqueles que amava. E a jornada para a salvação se tornava uma jornada de transformação. Contudo, ao entrelaçarmos os fios desta tapeçaria tecida com sombras e esperança, percebemos que a jornada de Ana transcende a mera luta pela sobrevivência. É, antes, uma imersão nas profundezas da alma, um desvelar de forças latentes que jaziam adormecidas sob o peso das adversidades. A montanha, outrora um cenário de desolação, revela-se um espelho, refletindo as angústias e os anseios mais íntimos da protagonista. Nesse labirinto de provações, Ana se confronta com a fragilidade da existência, a efemeridade da esperança e a persistência implacável do medo. A cada obstáculo superado, a cada segredo desvendado, ela se transforma, moldada pelo fogo da provação e pela água da introspecção. A escuridão, que a assombrava paradoxalmente, ilumina o caminho, revelando a força inabalável do espírito humano. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que o chalé, palco de eventos sombrios, se metamorfoseia num crisol, onde a dor se transmuta em resiliência e o desespero em esperança renovada. As ervas da montanha, mais do que remédios para o corpo, tornam-se símbolos da cura interior,
da capacidade de encontrar a salvação nas entranhas da natureza. À medida que nos aproximamos do desfecho, a tensão palpável nos convida a contemplar o significado mais profundo desta narrativa. Não se trata apenas de uma história de fantasmas e maldições, mas sim de uma alegoria sobre a luta incessante contra os demônios internos, a busca incessante pela luz em meio à escuridão. A montanha, com seus mistérios e perigos, personifica os desafios da vida, as provações que nos testam e nos transformam. Ao vislumbrarmos o horizonte, a questão que se impõe é: qual legado será deixado por Ana? Que lições serão aprendidas com sua jornada? A resposta certamente reside na capacidade de transcender o medo, de abraçar a esperança e de encontrar a força interior para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. A saga de Ana, portanto, ecoa como um chamado à coragem, um convite à introspecção e uma celebração da resiliência humana. É tempo agora de prepararmos o coração para o epílogo, onde a luz da esperança finalmente romperá as trevas da montanha. Como um rio que encontra o mar, todos os afluentes da história de Ana confluem para um ponto crucial: a revelação de que a verdadeira força reside na capacidade de amar e proteger, mesmo diante da adversidade mais implacável. A montanha, com seus segredos ancestrais e energias primordiais, testou os limites da sua resistência, expondo-a a seus medos mais profundos. No entanto, foi precisamente nessa imersão nas trevas que Ana encontrou a luz que a guiaria para a salvação. Agora, como um voo que se aproxima do pouso, sentimos a necessidade de sintetizar a essência desta jornada. Não se trata de enumerar os eventos ou recapitular os detalhes, mas sim de apreender a mensagem subjacente, a verdade que se revela entre as linhas da narrativa. A história de Ana é um espelho que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre os desafios que enfrentamos e sobre a força que reside em nosso interior. Ao nos aproximarmos do clímax, a pergunta que ecoa em nossos corações é: qual será o destino de Ana e Lucas? Conseguirão escapar das garras da montanha? Ou serão para sempre aprisionados em seus segredos? A resposta certamente transcende a mera resolução da trama. O que importa, acima de tudo, é a transformação que Ana experimentou ao longo da jornada, a coragem que demonstrou ao enfrentar seus medos e o amor incondicional que a impulsionou a lutar pela sobrevivência de seu filho. Portanto, preparemo-nos para o desfecho, onde a luz da esperança finalmente dissipará as trevas da montanha, revelando a beleza e a força do espírito humano. Que a história de Ana nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, resiliência e amor, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontra um caminho. A noite final pairava sobre o chalé como um manto de veludo pontilhado por estrelas que pareciam sussurrar segredos ancestrais. Ana, exausta, mas resoluta, sentia a presença da montanha vibrar em cada fibra do seu ser. A purificação estava completa, o ar mais leve, a atmosfera impregnada por uma paz hesitante. Lucas, finalmente livre da febre, dormia profundamente, o rosto sereno banhado pela luz tênue da lareira. Na quietude da noite, Ana contemplava a jornada que a trouxera até ali. A pobreza, o medo, o isolamento, a ameaça sobrenatural, cada desafio a moldara, a refinara, revelando uma força que ela sequer imaginava possuir. A montanha, outrora um símbolo de desespero, transformara-se num santuário, um lugar de cura e de renascimento. A verdade que se revelava agora, cristalina como a neve recém-caída, era que a verdadeira batalha não se travava contra espíritos ou maldições, mas contra os próprios demônios internos. O medo, a dúvida, a culpa, eram essas as forças que a aprisionavam, que a impediam de ver a beleza e a esperança que a cercavam. Ao confrontar seus medos,
Ao abraçar a sua vulnerabilidade, Ana libertara-se das correntes que a prendiam ao passado, abrindo-se para um futuro de possibilidades infinitas. O amanhecer surgiu, banhando a paisagem com uma luz dourada e suave. A neve cintilava, refletindo um brilho quase mágico. Ana, de pé à porta do chalé, contemplava a vastidão da montanha, sentindo-se parte integrante daquele universo. A solidão que a atormentara desaparecera, substituída por uma profunda sensação de conexão com a natureza e com o espírito do lugar. Ela sabia que a vida na montanha seria árdua, que novos desafios surgiriam. Mas agora, munida da coragem e da resiliência que conquistara, estava pronta para enfrentá-los. Sabia que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança sempre encontraria um caminho, guiando-a e protegendo-a. A verdadeira prática agora começava. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de prosperar, de construir uma vida plena e significativa, em harmonia com a natureza e com o seu próprio coração. Ana sabia que tinha um longo caminho a percorrer, mas estava confiante de que, com amor e determinação, seria capaz de transformar o chalé no topo da montanha num lar de paz, de alegria e de esperança para ela e para Lucas. O vento sussurrava entre as árvores, não mais como um lamento fantasmagórico, mas como uma canção de boas-vindas, uma promessa de um futuro melhor.